estou vendo aqui algumas perguntas de algumas pessoas. Tem perguntado se o Covid pode deixar o paciente com lesão no sistema nervoso. O Dr. Flávio Salem, um grande neurologista, grande parceiro do Hospital Villa-Lobos, teve, acho que, o primeiro caso do mundo, documentado e bem documentado, de encefalopatia necrotizante pelo Covid. Poxa vida, que palavrão é esse? É uma doença inflamatória no tecido nervoso do cérebro e que leva a um processo de desmelinização. Esse paciente era completamente rígido, previamente, e após o Covid ele teve uma alteração de rebaixamento de consciência muito grande, progrediu-se para tentativa de extubação, não conseguiu, ele não tinha nível de consciência suficiente para isso, resolveram fazer uma avaliação do crânio dele. Não bastasse, descobriram os achados da encefalite necrotizante pelo Covid, que deve ser publicado por uma revista estrangeira, já está em apreciação e análise, mas como talvez tenha sido o primeiro caso muito bem documentado, já ganhou direito de exclusividade, já está sendo feita a correção para publicação. E uma outra coisa que muita gente pergunta é se o Covid pode abrir o quadro só com dor de cabeça. Eu tenho, na experiência pessoal, aí, vários colegas, inclusive do grupo neurocirurgiões que trabalham comigo na esfera pública, que abriram o quadro pura e simplesmente com dor de cabeça. Então, tiveram uma dor de cabeça intensa, sem melhora, a gente até acaba pensando em doença cerebrovascular, no AVC, no aneurisma, faz investigação, felizmente não encontramos nada, e aí é aquela hora que você fala, poxa, peraí, não teve mais nada, não, vamos fazer o teste de Covid. E com alguns pacientes apresentando isso positivo. Então é muito triste, é muito difícil, mas é uma realidade que a gente tem que se deparar. E gostaria de começar a falar uma coisa muito interessante a partir de agora, que acho que agora talvez venha a maior contribuição dessa nossa live para as pessoas que estão assistindo. Um abraço para o grande amigo meu, Fábio de Mogi das Cruzes, um colega que era um técnico administrativo no hospital, quis fazer enfermagem logo na sequência. Aí eu contaminei ele com o bichinho da maluquice, da neurocirurgia, da neurologia. Ele não quis saber de ser enfermeiro, terminou a profissão, o ofício da faculdade de enfermagem, publicou um TCC lindo e maravilhoso sobre, não me recordo agora exatamente o tema, mas foi até hoje o único 10 da faculdade na publicação de um TCC, foi muito legal na área dele. E hoje ele mudou de rumo totalmente, quis estudar na Universidade Federal do Pampa, lá em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, é médico, está se formando aí, e já estou tentando não falar muito com ele para fazer neurocirurgia, porque senão ele vai ter que trabalhar comigo. Mas para esses colegas dele, alunos da Faculdade de Medicina, entre tantos outros, e a gente médico, como é que a gente pode minimizar o tempo de uma internação? Como é que a gente pode fazer com que uma internação seja mais rápida dentro daquilo que a gente faz? Então, a gente aprendeu uma neurocirurgia, eu aprendi uma neurocirurgia na Universidade Estadual de Londrina, que era muito boa, mas eu vi ela mudar demais ao longo dos anos. Um abraço ao Dr. Adelmo, Dr. Pedro Garcia, Dr. Márcio Lehmann, 3 mestres que me ajudaram a fazer isso, e todos os colegas que conviveram comigo, Dr. Bruno, Dr. Luiz Henrique Garcia Lopes, que faleceu tristemente precoce num acidente de paraquedas durante uma recreação, Dr. Fábio, que estudou comigo também, hoje está em Brasília, e o Dr. Jonathan, que é um neurocirurgião importante no Instituto de Neurocirurgia da Amazônia Ocidental, o INAU. É uma pessoa muito querida que eu queria deixar um abraço aqui. Mas o que estes monte de médicos neurocirurgiões podem fazer? A neurocirurgia que a gente aprendeu, ela mudou muito ao longo dos anos. Você aprendeu uma neurocirurgia no servidor público estadual, você deve ter pego a grande fase áurea da artrodese, que se todo mundo colocava placa, parafuso nos pacientes. Enfim, hoje a tua prática, a minha prática mudou completamente. Meu Deus, me corrija se eu estiver errado, de 4, 5 anos para cá. Queria que você me dissesse um pouco a respeito da cirurgia minimamente invasiva de coluna, para quem precisa, quais seriam os principais tipos que você tem praticado e como isso pode fazer para reduzir o tempo de internação. Legal, Guilherme. Eu estava conversando agora à tarde com um paciente em consultório, exatamente isso. Vou aproveitar o ensejo aí dessa sua fala. Quando eu fiz residência,
E a gente teve uma especialidade de coluna muito boa, no nome do Dr. Ricardo Botelho, que é um grande mestre aí. Unidade mundial, né? Mas enfim, eu te confesso que eu não gostava muito de coluna. Aprendi a fazer bem. Você sabe que a gente se dedicava ao máximo aí, mas a maioria dos casos corriqueiros a gente acaba o acesso era muito danoso. Para você corrigir algumas coisas da coluna, você tinha que vencer, que destruir muitas estruturas da coluna para chegar lá. Ou seja, por exemplo, para tirar uma hérnia de disco, você tinha que fazer uma lesão grande de músculo, de articulações, até de fenestração óssea, que nada mais é do que uma fratura no osso. E isso, para isso valer a pena, você tinha que ter uma doença muito grave. Então a gente acabava estratificando o paciente. Um cara era muito grave, merecia cirurgia, ou a doença era nada grave e ele ia para o tratamento conservador. Esses dois ficavam bem, ou seja, o grave que você operava e o nada grave que você dava remédio. Só que tinha um amplo espectro de pacientes no meio, entre um e outro, que tinha uma doença que precisava de abordagem cirúrgica, precisava de descompressão, tirar hérnia, mas não era tão importante a doença a ponto do acesso danoso valer a pena. E isso era um paradigma. Os acessos eram danosos. Paciente que opera a coluna e persiste com dor. Isso, é daí que veio, Guilherme, é daí que veio esse preconceito que todo cirurgião de coluna atravessa no consultório. Todo paciente sempre faz questão de perguntar, doutor, mas eu vou melhorar? Eu vou ficar aleijado da cirurgia? Isso, é isso que eu ia te falar. É aquela pergunta básica que quem opera coluna ouve. Doutor, tudo bem, mas eu vou andar? Temos claro, o mais importante disso é você tratar com cirurgiões que tenham formação, competência, que consigam resolver as doenças às quais sejam apresentados, seja com a técnica convencional, seja com a técnica mais recente, enfim, que ele tenha juízo crítico para poder escolher qual é o melhor método individualizado para o seu paciente. Então, não adianta, por exemplo, eu ser um excelente cirurgião aberto de coluna e não saber fazer a técnica minimamente invasiva, ou vice-versa, eu ser um excelente cirurgião de cirurgia endoscópica e não saber ou não replicar uma técnica aberta quando indicada e quando necessária. Então, é muito importante, aproveitando esse gancho, que as pessoas primeiro procurem cirurgiões com formação, com capacidade técnica. A gente sabe que isso hoje é dado apenas pelo RQE e não necessariamente os médicos com registro de qualificação de especialista no CRM que mexem ou operam coluna. A gente vê muitas pessoas, infelizmente, sem formação. A gente tem tristes casos, histórias no grupo, a gente reopera muitos pacientes com as técnicas mais modernas, mas o mais importante para o paciente se sentir seguro com a cirurgia de não vou sair aleijado de uma cirurgia o seu cirurgião sabe operar bem coluna? As pessoas devem te perguntar, né? Exato. Mas, enfim, hoje em dia a gente consegue ter a felicidade, essa é a palavra, de oferecer para o nosso paciente o melhor tratamento possível. Você sabe que no nosso grupo a gente tem, enfim, eu posso falar sem falsa modéstia que a gente consegue oferecer não aquilo que um faz, que outro faz, não, a gente consegue oferecer o que é melhor para o paciente. Hoje em dia, para a doença degenerativa, que é doença de desgaste da coluna, e aí a gente vai estar falando de hérnia de disco, de inflamação nas articulações, de artrose. Esse tipo de doença, a gente tem uma expertise muito grande e uma possibilidade de tratamento com cirurgia minimamente invasiva, quer seja através de endoscopia de coluna ou de procedimentos com agulha, percutâneos, como infiltração, denervação, risotomia. Esses procedimentos, eles acabam com aquele problema do acesso. A gente consegue ir lá na coluna, chegar na coluna, sem aquele dano causado pelo acesso convencional. Ou seja, a gente faz uma cirurgia de hérnia ou de estreitamento do canal lombar com um furo, que o paciente opera de manhã, vai para casa de tarde com um ponto nas costas, sem um corte grande, sem colocação de próteses como parafuso, como hastes, e assim,
Isso hoje é uma realidade. Às vezes a gente ouve falar, outros colegas enfim, que não aderiram à técnica minimamente invasiva, falam como se isso fosse uma coisa experimental, tal. Você sabe disso? Hoje é o meu dia a dia, sou chamado para fazer esse tipo de cirurgia. Até atrasei para entrar um pouquinho na live agora, porque tava operando. Rapaz, eu vou falar. Vou comprar logo suíço para você. Então, assim, hoje a gente tem, com tecnologia de ponta e com infraestrutura adequada, a gente consegue oferecer cirurgias que antes precisava de corte, de 3 a 6 meses de recuperação. Hoje a gente consegue oferecer com furo, com recuperação para cotidiano imediato, enfim. Ou seja, até o tempo de internação hospitalar desses pacientes é abreviado, né? Exato. Na maioria dessas cirurgias percutâneas, o tempo de internação, na verdade, é menos de 24 horas. Na verdade, é bem menos de 24 horas. É basicamente o tempo da recuperação anestésica. Se você opta por uma anestesia geral, e quando eu falo opta, é porque a gente sim pode escolher entre anestesia geral ou anestesia local, igual como se fosse um exame de endoscopia. Mas, por exemplo, se você opta por uma anestesia geral, é prudente a gente observar o paciente aí pelo menos umas 4 a 6 horas após a anestesia. Então, basicamente, o que segura o paciente no hospital é o período de recuperação. Quando a gente faz, por exemplo, uma cirurgia de hérnia de disco, que a gente vai lá e tira a hérnia de disco de maneira percutânea, com a anestesia local, esse paciente, 2 a 3 horas depois, pode estar saindo do hospital para recuperar em casa. O que é muito gratificante para o paciente, para a gente, para todo mundo. Exato. Isso é fundamental. Agora eu vou puxar um pouco a sardinha para o lado das patologias vasculares, que obviamente a minha grande paixão na neurocirurgia, cirurgia vascular de base de crânio. Mas em relação à minha experiência com neurocirurgia vascular, o grande carro-chefe é o AVC isquêmico. É uma doença que, como você bem disse, o paciente não escolhe se vai ter um AVC isquêmico ou não. E a gente, felizmente, já tem o domínio desses métodos e dessas técnicas endovasculares, que a gente fala, com acesso através da virilha, sem ter que fazer abertura do crânio, qualquer coisa nesse sentido, para que você retire esse coágulo do crânio do paciente, elimine ou minimize os riscos de sequelas, abrevie essa internação. Normalmente o paciente que faz fibrinólise endovenosa fica um pouco mais de tempo internado, porque às vezes mais de tempo sujeito em torno de 5 a 10 dias. O paciente que faz recanalização de AVC isquêmico, ele é tratado imediatamente, seja da sua estenose, seja do seu fechamento por uma placa de gordura no nível do pescoço ou até intracraniano. O tempo de internação desses pacientes é em torno de 2 até 3 dias. Ou seja, a técnica minimamente invasiva, da hemodinâmica, da endovascular em neurocirurgia, vai prover para os pacientes uma redução do tempo de internação, principalmente numa doença altamente incapacitante e que deixa muitas sequelas hoje em dia, que é o AVC isquêmico. E dentro ainda dessa parte de embolização ou de tratamento do AVC isquêmico, a gente tem as cirurgias dos aneurismas cerebrais, que podem ser feitos pela técnica endovascular. Eu, felizmente, no grupo, tenho o privilégio de ser um colega que busca isso ativamente, trata isso ativamente, e assim, temos os bons resultados. A gente fez uma sequência de tratamento com stent intracraniano. A internação mais longa foi 48 horas, logo no começo do ano, para uma sequência com 6 pacientes. E hoje todos já fazendo controle, já com cura das lesões, com alguns critérios radiológicos mostrando isso daí, e com internações curtas dentro desse conceito. Mas e se eu não quiser fazer uma cirurgia endovascular, quiser fazer uma cirurgia convencional? Como que a neurocirurgia evoluiu para o conceito minimamente invasivo? Guilherme, bom, eu vou só aproveitar um ensejozinho do que você falou, até porque eu sei que a gente está falando para um monte de gente aqui que não são colegas e tal, mas quando você fala de tratamento endovascular, por exemplo, de AVC, eu vou um pouquinho mais além. Você, com a sua técnica endovascular, você consegue prevenir o AVC. Quando isso é feito, quando é feita uma busca ativa, ou seja, pacientes que têm fator de risco cardiovascular,
Não sei se você conhece alguém, Guilherme, mas que tenha pressão alta, que tenha diabetes, que Colesterol? tenha tabagismo, obesidade, colesterol. Pois é. Será que tem gente assim por aí, pelo meio da rua? Meu Um ou Deus. outro. Então, assim, pessoas que têm esses fatores de risco cardiovasculares podem estar formando placa de gordura nas carótidas e estão muito bem, obrigado. Está vivendo sua vida, está trabalhando, está dirigindo, até que ela chega e fecha. Quando isso é identificado antes de fechar, você, com a sua técnica endovascular, através de um exame muito semelhante ao cateterismo, pode desobstruir essa artéria e evitar que a pessoa tenha AVC. A gente está falando da diferença entre uma pessoa que ia ficar acamado, dependente da família ou do estado, sem qualidade de vida, e uma pessoa normal. Então, assim, é muito importante isso que você falou sobre tanto tratamento, e aqui eu estendo para prevenção do AVC, é um tema assim, muito importante, é um tema de saúde pública e que realmente deve ser enfatizado. Vamos fazer uma próxima live no futuro sobre AVC, que eu acho que é um tema que vai levar bastante. Tem várias Demais. pessoas me perguntando a respeito de AVC aí, sobre epilepsia. A gente vai atrás disso daí, com certeza, no próximo momento. Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva, Neuromogi. Médico especialista responsável, Dr. Guilherme Prado.